Estamos gravando de novo, pessoal. Então, só lembrando que, se você se manifestar, você concorda com o uso da sua imagem e voz nessa aula. Essa segunda parte, pessoal, a gente vai ver a noção de integrais múltiplas. A gente viu isso lá em uma variável, a gente viu que isso está estritamente relacionado com a noção de uma área abaixo de uma curva, né? Professor, eu acho que está faltando Oi? compartilhar a tela aí, que eu acho que não está compartilhando, não. Ah, não estou compartilhando a tela, não? Não. Desculpa. Estão recebendo agora? Agora sim. Afirmativo. Pessoal, a integral definida de uma função no intervalo, a gente viu que isso está relacionado com a noção geométrica de área abaixo de uma curva, né? Professor, antes de começar aí, queria te pedir uma coisa. Antes de você trocar de tela e começar a outra, eu estou me perdendo aqui na hora de copiar algumas coisas aqui. Você pode só perguntar se já terminei de copiar aqui? Ah, tá bom. Tá, que às vezes falta só, sei lá, 3 coisinhas e já pula, eu estou deixando um monte de coisa para copiar depois. Tá. Eu posso ver se eu consigo exportar. Eu guardei todas as telas aqui, eu posso ver se eu consigo mandar para vocês isso. Ah, boa. Não, de qualquer Só maneira, não está eu muito vou enviar a organizado. aula, né? Ela está sendo gravada, eu consigo pegar depois na gravação. Só que às vezes fica faltando só uma bobeirinha, mas não sei se puder Tá. também, se der, tá tranquilo. O que a gente quer ver agora, pessoal, é a noção de uma integral dupla. Aqui, no cálculo 1, a integral definida, ela opera numa função de uma variável, né? Na aula de hoje, a gente está lidando com funções de duas ou mais variáveis. Eu vou começar com duas. Se eu tenho duas variáveis aqui, e eu integrar em x, a dependência em x desaparece. Quando eu faço isso aqui, é que nem na derivada parcial, eu estou fazendo o y congelado, né? Agora o resultado disso aqui vai ser uma função em y, então faz sentido eu integrar depois em y. Eu vou pensar nessa integral aqui ao longo de uma região do plano. Isso aqui a gente chama de integral dupla de f na região R. E vamos pensar aqui, a função f, ela é de duas variáveis, então o gráfico dela é uma superfície no espaço euclidiano, né? R3. Essa superfície aqui é o gráfico da f, né? Generalizando aquela ideia, R vai ser essa região aqui, onde essa função está definida, e eu tenho esse gráfico. Então, se você generalizar aquela ideia do cálculo 1 lá, de integral é a área abaixo de uma curva, que corresponde ao gráfico da função que eu estou integrando, aqui, como eu tenho uma superfície, essa integral dupla aqui, ela é o quê? Ela é o volume abaixo da superfície, z igual a f de xy, e acima da região R. Vocês concordam que isso faz sentido?
Sim. Eu posso passar para o outro slide, pessoal? Para o próximo quadro? Sim, sim, foi. Posso? Pode ser. Pode sim, pode sim. Aqui foi. Vamos ver um exemplo? Essa aqui é a superfície z igual a menos x menos y mais 1. Esses pontos aqui são todos iguais a 1. Se eu projetar isso aqui, ela está definida nessa região R aqui, que é esse triângulo. Tá? Então, eu estou pegando a função f de xy igual a menos x menos y mais 1. Eu queria que vocês calculassem a integral na região R dessa função. E não é difícil fazer isso. Por quê? Porque eu conheço essa noção de integral aqui como um volume abaixo do gráfico dessa função, né? Que figura geométrica é essa daqui abaixo do gráfico? Isso aqui é o quê? Uma pirâmide, não é? Um tetraedro, né? Uma pirâmide tem um nome técnico de... Essa é... Na verdade, isso aqui é um tetraedro, né? Pirâmide seria assim, né? Isso aqui é um tetraedro. Não é bem uma pirâmide, não, perdão. Esse tetraedro, vocês conhecem o volume do tetraedro, não é? Qual o volume do tetraedro? Um terço do quê? Da área da base vezes a altura, né? Quem é a área da base aqui? A base é um triângulo. Que tem o quê? Base 1, altura 1. Então é o quê? Um terço de 1 meio de 1 vezes 1. E qual a altura aqui? É 1. Então esse volume é um sexto. Essa integral aqui, o valor numérico dela é um sexto. Vocês concordam comigo? Pode acontecer é o seguinte, nesse caso aqui é fácil porque você sabe calcular o volume de um tetraedro. Se você não souber calcular o volume da região delimitada pelo gráfico de F e a região de integração R, aí você tem que desenvolver umas técnicas sistemáticas de integração, não é? Se você não souber uma fórmula para o volume, você tem dois casos possíveis. Eu vou chamar a região tipo 1. Eu vou chamar o caso região tipo 2. Eu vou olhar aqui a região R. Aquela região R que eu estou chamando tipo 1, ela vai ser algo assim.
E a região que eu vou chamar tipo 2, ela vai ser algo assim, ó. A região tipo 1, eu posso ter uma região que é assim, o x, a coordenada x está delimitada entre dois valores, a e b. E o y, a coordenada y, está delimitada entre duas curvas, que podem ser pensadas como funções de x, g1 e g2. Se eu tiver nesse caso aqui, essa integral aqui, ela se resolve as chamadas integrais iteradas dessa maneira aqui. Eu vou integrar primeiro em y, entre g1 de x e g2 de x. Eu vou integrar primeiro em y, botando os limites aqui como essas duas funções de x. Ao terminar isso aqui é uma função de x, aí depois eu integro x entre a e b. Agora, se eu tiver no caso que eu chamo de região tipo 2, essa integral aqui vai ser o quê? Primeiro eu vou integrar em x, com os limites dependendo de y. Aí, ao terminar essa integração, o meu resultado depende de y, aí em seguida eu integro em y, para y entre a e b. Tá claro isso aqui? Posso, por exemplo? Sim, sim. Tá claro. Pode ir. Pode ser. Nesse exemplo aqui, a minha função de duas variáveis, no fundo vai ser de uma só, eu vou botar y, tá bom? E a minha região R vai ser a seguinte. Esse é o conjunto de pontos do R2, tal que o x é maior ou igual. Vou precisar de mais espaço. Espera aí. Deixa eu escrever R primeiro aqui. R2, tal que x é maior ou igual a y2 e x mais y é menor ou igual a 2. A função que eu vou integrar aqui é y. Então, como é que fica? Essa integral dupla aqui nessa região R. Quando a gente se depara com um problema como esse, a primeira coisa é você esboçar o domínio de integração para saber se você está lidando com a região do tipo 1 ou do tipo 2. Tá? Quando o meu problema dá aquilo assim de cara, x entre dois números e y entre duas funções é fácil, né? Ou ao contrário, y entre dois números e x entre
entre duas funções. Aqui não é o caso. Aqui eu estou dando duas equações que definem, né, a região dos pontos aqui. Atende tanto essa inequação quanto essa inequação aqui, só que não está trivial ver se ela é tipo 1 ou tipo 2. Eu tenho que esboçar isso aqui, então. Talvez seja mais fácil eu colocar aqui. Eu vou ter que esboçar essa região para eu ver se ela é do tipo 1 ou do tipo 2. Me ajudem aqui. Vamos desenhar isso aqui primeiro, essa região aqui. X igual a y ao quadrado é quem? X igual a y ao quadrado é uma parábola assim, não é? Uma parábola no eixo X aqui, em vez de ser uma parábola assim, né? Vocês concordam? Sim. Agora, X ser maior que isso, é essa região aqui ou essa região de dentro? Como é que a gente pode ver isso? Pega um ponto aqui do plano. Por exemplo, esse. Esse ponto aqui tem y igual a 0 e x igual a um número positivo, não é? X positivo é maior ou igual que 0 ao quadrado? É. Então, essa inequação aqui corresponde a essa região de dentro aqui. Vocês concordam comigo? Sim. Tá. Não acabou não, né? Isso aqui corresponde ao quê? X mais y igual a 2 é uma reta, não é? Que reta é essa? Quando x é 0, o y é 2. Então tá aqui. Quando o y é 0, o x é 2. Tá aqui, não é? É uma reta assim, não é? Essa região x mais y menor ou igual a 2 está onde? Pega o ponto 0, 0, por exemplo. 0, 0, 0 mais 0 é menor ou igual a 2? É. Então, essa inequação ali que eu sublinhei em amarelo, ela corresponde a essa região aqui de baixo. Vocês concordam? Qual a região que corresponde a essa interseção aqui? Eu vou marcá-la de azul aqui. Essa região R, é isso que eu estou pintando de azul aqui. Concordam comigo? Essa região R aqui, eu pergunto para vocês, é uma região do tipo 1 ou uma região do tipo 2? Ela tem o y variando entre dois números e o x entre duas funções de y, ou ela tem o x variando entre dois números e o y entre duas funções de x? Ela tem Eu o acho que Y dá para ver que é tipo... número. Ó, o limite esquerdo dela é esse aqui. O limite direito é esse, não é? Isso para y variando aonde? Entre esse número aqui e esse número aqui, vocês concordam? Essa curva aqui eu sei quem é. Quem é essa curva? X igual a y ao quadrado. Essa curva aqui eu também sei quem é. X igual a 2 menos y. Concordam? Eu preciso descobrir quem são esses valores de y aqui, né? Quem são eles? É onde x igual a y ao quadrado e, por sua vez, é igual a 2y. 2 menos y. Esses pontos vêm da solução dessa equação quadrática aqui, né?
Essa equação tem soma igual a menos 1 e produto menos 2. Vocês sabem que números são esses? Dois menos um. 2 e menos 1 é a soma... Não, 1 e menos 2, né? A soma é menos 1 e o produto é menos 2, né? Y igual a menos 2 ou Y igual a 1, concordam? Eu já estou em posição, então, de resolver essa integral aqui, dupla aqui de baixo. Quem é ela? Primeiro eu vou integrar em quem? Vou integrando em y, primeiro eu vou integrar em x, não é? Com x indo de y ao quadrado até 2 menos y. Depois eu vou integrar em y, com y indo de menos 2 até 1. Vocês concordam comigo? Agora isso aqui é só resolver uma integral normalmente. Vai ser em y indo de menos 2 até 1. Essa integral aqui de y dx vai dar o quê? Y vezes x, para o x entre y ao quadrado e 2 menos y. Isso aqui é uma integral com y indo de menos 2 até 1, de y vezes 2 menos y ao quadrado dy. Agora a integral de um polinômio, concordam? Se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão ver que isso aqui dá menos 9 quartos. Ah, deu negativo, mas é um volume. Você lembrar que é um volume líquido, né? Ele vai ser ponderado pelos sinais. Uma parte da função aqui está positiva, nessa região aqui de cima, né? E aqui embaixo ela está negativa. Mas você vê que tem mais parte da função na região negativa do que na de y negativo que na de y positivo, né? Então é natural dar menos 9 quartos. Tá bom? Ficou alguma dúvida nisso, pessoal? Posso seguir adiante? Professor, eu não entendi, Oi. não ficou claro Oi. para mim por que ela ficou do tipo 2 e não do tipo 1. Qual que é a facilidade que você viu fazer aqui? Eu não consigo visualizar aquele ponto de interseção ali de baixo. Peraí, o não... X, e o Z. Você pode repetir? Está muito baixo, eu não entendi. Você pode repetir? Está muito baixo, eu não entendi. Eu não entendi por que ela ficou do tipo 2 e não do tipo 1. Deixa eu fazer essa figura em outro. E a interseção ali embaixo ali, ó. Deixa eu fazer essa figura em outro. A minha região de integração é isso aqui, não é? Concorda que ela é isso?
esse cara aqui, ele é essa curva aqui, concorda? Já esse aqui, ele é essa curva aqui. Você está vendo que esses limites aqui, eles são da forma x igual a g1 de y, e esse aqui é um x igual a um g2 de y. A forma como eu tenho aqui, ó, essa curva da esquerda aqui, ela não é função de x, porque se eu pegar uma reta horizontal aqui, ó, ela corta o x, para esse valor de x aqui, ele corta a curva em 2 pontos, então isso não é uma função de x. Agora, por outro lado, é uma função de y, né? Isso aqui pode ser pensado como uma função de y, porque se eu pegar retas horizontais aqui, elas cortam essa curva aqui em um único ponto, não é? Então isso aqui é uma função de y, concorda? Isso aqui pode ser pensado tanto como função de x como função de y. Eu estou pensando aqui como uma função de y. Então eu tenho a fronteira dessa região descrita por curvas que são funções de y, né? Então é natural pensar isso como função do tipo 2. Tipo 2 é o quê? As curvas da minha fronteira, essa daqui, essa curva aqui e essa curva aqui, são funções de y, né? O que eu preciso agora é determinar os limites de y para poder fazer a integração. Eu sei que o limite superior está aqui, corresponde a esse ponto de interseção aqui. E o limite inferior corresponde a esse ponto de interseção aqui, né? Então eu vi aqui onde essas duas curvas cortam. Eu vi que é em -2 e em 1. Tá claro agora? Perfeito, perfeito. Entendi. Posso seguir, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. No caso aí, para mim, eu identifiquei que seria a função de y, porque a primeira não seria uma função se ela estivesse na condição de x. Ela teria... Então, de cara, para mim, seria y. Mas pode haver situações em que eu tenha, provavelmente, as duas funções, ou para x ou para y, ou sempre vou ter uma situação dessa forma. Ah, você quer saber se tem um caso que tanto faz? Tem. Tem sim. Então, bem trivial. Imagine que a minha região de integração seja esse triângulo aqui. Então, eu posso pensar aqui como tipo 1, que essa função aqui embaixo, que é o quê? Y igual a 0. E essa aqui, digamos que é menos x mais 1. E o x aqui está entre 0 e 1, né? Isso aqui é pensando ela como região do tipo 1, né? Mas eu também posso pensar isso aqui como região do tipo 2. Quer ver? Eu posso pensar o limite inferior como sendo essa curva aqui, que corresponde a x igual a 0. Essa aqui que corresponde a x igual a menos y mais 1. E posso pensar aqui que o y varia de quanto a quanto? Tá? Tem situações que pode ser pensado tanto de um jeito quanto do outro. Nesse caso também, São tanto raras. faria. Nesse caso também, Aqui tanto faz. fazer de um jeito ou de outro? A única coisa é que se você fizer de um jeito e fizer do outro, tem que dar a mesma resposta. Ok. Posso seguir, pessoal? Pode sim. Se eu tiver uma função de 3 variáveis, então,
Eu tenho a mesma ideia, né? Só que agora o significado geométrico disso aqui é um hipervolume, né? Porque o gráfico dessa função aqui mora em R4. Agora, como é que eu posso calcular essa integral aqui? Eu posso pensar isso aqui como... Perdão, aqui na x, quer dizer... Eu posso pensar isso aqui em z como uma integral cujos limites dependem de x e y, e depois integrar em x e y na região R, que corresponde à projeção do sólido compreendido entre essas duas superfícies aqui no R2, né? Geometricamente, isso aqui é algo assim. Você tem uma superfície Z Isso aqui não é... Isso aqui é... Isso aqui é o meu domínio de integração, tá? Isso aqui não é o gráfico da função. Isso aqui é a minha região V. Se a minha região V pudesse ser escrita assim, eu pensar ela como Z entre duas superfícies. E o X e o Y correspondem a essa região aqui, que é a projeção do G no plano Z igual a zero. Isso aqui é R. Eu posso quebrar essa integral nessa iteração aqui, né? Tá? Se isso aqui tiver uma função não de x e y, mas de x e z, ou y e z, o raciocínio é análogo, né? Você só vai mudar a ordem de integração aqui. Vamos ver um exemplo isso? Eu vou pegar a região V como sendo conjunto de pontos do R3, tal que o Z está entre 0 e 1/3 de 6 menos x menos 2y, e o x e y estão numa certa região T, que é obtida pela projeção desses dois gráficos aqui. Vamos esboçar essa região aqui. Z igual a zero, que caracteriza essa equação de baixo, esse plano aqui em amarelo, né? Esse outro aqui em vermelho, vê se vocês concordam que a fronteira dessa região aqui é 3z mais 2y mais x igual a 6. Concordam com isso? Isso aqui é a equação do quê?
de um plano, né? Quando z e y são 0, x é igual a 6. Quando z e x são 0, y é 2. E quando y e x são 0, z é... Não, z aqui é 3, né? E perdão, quando z e x são 0, o y é 3. E quando y e x são 0, z é 2. Vocês concordam que esse plano é esse aqui? E que a região que eu estou lidando aqui, então, é a região abaixo desse plano vermelho e acima desse plano amarelo? E esse T aqui, essa região aqui, essa projeção aqui, concordam comigo? Que é essa região T, então? Um conjunto de pontos do R2 está o quê? O quê? Vocês precisam me descrever essa região T. Aqui é 6. Aqui é 3 e aqui é 2, né? Eu vou escrever isso aqui como uma região tipo 1. Como uma região tipo 1, ver se vocês concordam que o x varia entre 0 e 6. A região T está aqui, né? Aqui é 0, aqui é 6 e aqui é 2. Então, o x varia entre 0 e 6. E o y? O y, inferiormente, ele é limitado por 0, né? E superiormente? Ele é limitado por essa reta aqui, né? Quem é essa reta aqui? Menos 1/3 de x. 6 menos x. E o z aqui embaixo vale? Não. 0. Então, é 6 menos x, né? Sobre 2, né? Pessoal, por que ali nesse gráfico azul que o senhor está fazendo agora, da região T, ali está de 0 a 2, no eixo Y? Porque eu errei. É simplesmente por isso. Ah, tá. É 0 a 3. É 3 porque esse ponto aqui, né? Uhum. Tá bom? Então, o y é 6 menos x sobre 2. Concordam? Aqui nesse plano onde está o triângulo azul, o z é 0, então some isso. A fronteira é caracterizada por 2y mais x igual a 6, né? Se eu isolar o y aqui, fica 6 menos x sobre 2, né? Me ajudem aqui a escrever, então... Eu não falei que função que eu quero integrar aqui, né? Imagina que eu quero integrar a função x aqui. Como é que vai ficar essa integral? Na região V de x. Primeiro eu vou integrar em z, né? Quem limita o z por baixo? 0. E por cima? 1/3 de 6 menos x menos 2y, né? Primeira integral em z. Eu escrevi como uma região tipo 1, então aqui é x e aqui é y. O x era entre 0 e 6.
o y entre 0 e 6x menos 2, né? 6 menos x sobre 2. dy dx. Vai dar uma integral chata de resolver aqui, né? Mas não é difícil, concordam? Vamos fazer? Aí, se eu realizar essa primeira integral aqui, eu vou ter x vezes o quê? A diferença entre isso menos isso, né? 1/3. Se eu realizar essa integral em y aqui agora, vai ficar como? 6x vezes y dá 6x. Se eu integrar em y, vai dar 6xy. Substituindo os limites aqui, vai dar o quê? 6x vezes 6 menos x sobre 2. X ao quadrado menos x ao quadrado em y menos x ao quadrado vai dar um complicado aqui, eu vou precisar mais espaço, espera aí. Vamos ficar com calma isso aqui. Um terço de x vai estar aqui, né? Agora, se eu pegar esse 6 menos x menos 2y, o 6 menos x integrado em y, vou dar um 6 menos x aqui vezes um 6 menos x sobre 2. Dá um 6 menos x ao quadrado sobre 2, né? Menos 2y ao quadrado sobre 2 dá menos y ao quadrado, né? Vai dar isso aqui. Isso aqui dá 3 meios disso, né? Concordam comigo ou não? Multiplicar por 2 aqui e aqui. Não dá. Dá menos. Isso aqui vai dar 1/4. 6 menos x ao quadrado, né? Se vocês calcularem essa integral agora, dá 9. Então, conta fácil, né? Uma integral de um polinômio cúbico, né? Só não vou fazer em detalhes por falta de espaço aqui. Se você fizer tudo certinho, vai dar 9. Ficou alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Não? Não. A gente vai pensar em um pouco de aplicações. Qual o volume do cone?
Deixa eu escrever o cone ao contrário, peraí. Esse volume é o quê? É 1/3. Área da base vezes a altura, né? Eu já ensinei vocês a calcularem com integrais simples esse tipo de volume aqui, não é? Vamos pensar isso aqui como uma certa região U. Isso aqui pode ser trivialmente calculado com uma integral tripla em cima dessa região U, da função 1. Vamos caracterizar essa região aqui. Quem é essa função aqui embaixo? Z igual a 0. Quem é esse Z aqui de cima do cone? H. Ah, o Z da borda. O Z da borda. Não, não tem essa raiz não aqui. Eu tenho. Acho que tem. Peraí, não estou segurando essa fórmula aqui não, deixa eu pensar um pouquinho. Vamos pensar na interseção aqui. Eu estou fazendo aqui uma seção para y constante, y igual a 0, por exemplo. Quem é essa equação aqui? Pensa. Aqui é x, perdão. Um cone é assim, né? Aqui é x, aqui é z. Essas equações aqui são quem? Concordam? Desse jeito que eu estou fazendo aqui embaixo, z igual a menos h. Tá? Então, z aqui é menos h. Esse nível constante aqui, né? E quem é essa fronteira de cima aqui? Isso aqui é z igual a menos módulo de x. Vê se vocês concordam.
Esse aqui, então. Concordam comigo ou não? E quando o y for zero, vai ficar raiz de x ao quadrado, quando raiz de x ao quadrado é módulo de x. É isso aqui, né? Então, essa integral aqui ela fica em z entre menos h e raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Um sinal de menos aqui, né? De 1 dz. Aí como é que é o x e o y? A projeção disso aqui nesse plano vai dar um círculo, né? Que vai ter raio o quê? R. Então eu vou pensar isso como uma região tipo 1, o x vai dar entre menos R até R, e o y vai do ramo de baixo da circunferência até o ramo de cima. Qual é o ramo de baixo? Eu vou ter que escrever isso aqui assim, falta de espaço. Agora o conjunto C, quem? O x está entre um raio e outro, e o y é entre menos raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, r ao quadrado menos x ao quadrado. Mas esse volume pode ser calculado assim. Você pode dizer, bem, é uma integral difícil de resolver. Eu concordo que vai ser chato por causa dessas raízes aqui. Mas o ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: lá na integral simples, a gente tinha que fazer seções, ficar enxergando aquilo como um empilhamento de discos, lembra? Numa integral tripla aqui, com uma única integral, sem olhar disco, nada, você já formula o volume como um único processo de integração. Com um único processo de integração. Agora, essa integral aqui é difícil de resolver em coordenadas cartesianas. Se você mudar disso aqui para coordenadas cilíndricas, e eu não vou ter tempo de fazer isso aqui, essa integral é extremamente trivial. Ela vai ser uma integral com limites muito fáceis, tá? E eu deixo para casa vocês conferirem que isso aqui vai dar 1/3 de π R2 vezes H. Tá? Por favor, verifiquem em casa. Dúvidas? Beleza.